Você está completamente perdido. Teve a lesão do pé caído, não consegue levantar o pé, está tropeçando e não sabe o que fazer, porque os médicos, os fisioterapeutas não sabem te ajudar? Pois então, esse vídeo de poucos minutos vai poder encurtar esse caminho e a sua jornada rumo ao melhor tratamento da síndrome do pé caído. Se você está aqui, você provavelmente é um dos 3 pacientes principais, que é aquele que começou a perder força de um dia para o outro e não sabe o porquê. Você passou por uma cirurgia no joelho, uma cirurgia no quadril, ou fez algum procedimento e aí perdeu a força do pé. Ou você teve um acidente com uma fratura de quadril, uma fratura de joelho, e aí depois que resolveu todo aquele problema do acidente, notou que o seu pé fica para baixo e não está levantando. O que esses 3 pacientes têm em comum é que os 3 precisam de um tratamento. Se você é um deles, fica nesse vídeo até o final, porque vale muito a pena e vai te ajudar muito a ter um melhor resultado de tudo isso que você está passando. Além disso, vamos dar 3 dicas extremamente importantes para que você consiga tirar o melhor resultado de tudo isso. Então fica até o final. Primeiro de tudo, se você é o paciente que de um dia para o outro começou a perder a força do pé, é extremamente importante que você tenha um diagnóstico. A maior parte dos casos é uma compressão do nervo fibular que passa em volta do joelho e que faz com que você perca essa força. Se você não teve acidente, se você não fez cirurgia e começou a perder o movimento, vá já a um especialista, precisa fazer uma investigação e descobrir o porquê. Caso você já fez essa investigação, já não tem mais o que fazer ou já foi feito um procedimento, seu pé ficou caído, você é semelhante aos 2 outros pacientes que vamos falar agora, que é aquele que fez uma cirurgia ou teve um acidente. Primeiro de tudo, e dica 1. Qual médico você deve procurar para realizar esse acompanhamento, esse tratamento da síndrome do pé caído? O especialista em nervos periféricos, que é o meu caso, e o cirurgião de pé e tornozelo, que é o médico que faz procedimentos do pé e tornozelo e entende bastante dessa área também. Então, dica 1. Busque um especialista correto. Como eu vou saber se aquele ortopedista ele é bom, se eu fui nele ele falou que não adianta nada? Então, para começar, se o médico falou que não adianta nada e que você vai ficar desse jeito, provavelmente esse médico não é bom. Então busque um outro especialista. Porque não tem como você tratar algo que você não acredita. Então se esse médico falou que não vai adiantar, ele não é bom, ele não vai te ajudar. E acredite, a maior parte dos pacientes que eu fiz o tratamento da síndrome do pé caído passaram por médicos que falaram que não ia adiantar nada a cirurgia. Esquece isso, deixa essa informação entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você pode sim melhorar. Algumas dicas que você pode entender que ele é um bom médico é a seguinte: ele te recomendou o uso de uma órtese, então se ele se preocupou que você use uma órtese, provavelmente ele entende do assunto. Se ele te explicou que você não pode fazer exercício de pisar para baixo, fortalecimento da panturrilha, também provavelmente ele entende da síndrome do pé caído e ele está te ajudando. Outra coisa, se ele falou para você alongar o calcanhar, ele também entende do problema. Se ele te falou que vai melhorar sozinho, que é só fazer fisioterapia, que não precisa usar órtese, que é desse jeito mesmo, não pediu nenhum exame e falou que a vida é assim, então ele não entende. Busque outro médico. Você precisa de alguém que entenda para te acompanhar, desde a parte de fisioterapia até a parte médica. Se você ouviu de um médico que não ia adiantar nada, ou alguma barbaridade que ele falou que te deixou desmotivado, comenta aqui abaixo para que os outros pacientes também entendam que isso é normal, eles falam isso mesmo e infelizmente a gente tem que relevar. Certo, então você encontrou um médico que já te orientou o uso da órtese, já orientou alguns exercícios, já te falou o que pode e o que não pode, pediu exames e aí você está seguro dessa parte. Agora vamos para a reabilitação, um bom fisioterapeuta. Não adianta você só usar uma órtese e ficar esperando o pé melhorar. O pé não vai melhorar de um dia para o outro, você precisa conquistar cada movimento. Então, um bom fisioterapeuta é essencial. O que eu recomendo nesse caso? Liga para o fisioterapeuta ou para onde ele atende e pergunta: fulano, você atende lesões de pé caído? Você já teve algum paciente desse quadro? Se ele falar que sim, ótimo, agenda uma consulta. Se ele falar que não, já aproveita e marca com outra pessoa, porque provavelmente ele não entende. E um fisioterapeuta que sabe do que está fazendo é extremamente importante para você ter uma boa melhora. Eu já tive um quadro de uma paciente que foi no fisioterapeuta e o único movimento que ela tinha era de pisar o pé para baixo. E aí o fisioterapeuta falou que entendia e aí ela foi lá, fez a fisioterapia por vários meses.
Nessa fisioterapia, ele pedia para ela fazer força para pisar, colocava peso, puxava o pé dela para alongar para baixo e adivinha o que aconteceu? Pois é, ela ficou com o pé tão para baixo que eu não conseguia nem levantar fazendo força com a mão. Você deve ter visto um vídeo dela aí no meu canal no YouTube ou no Instagram, que é aquela paciente que acabava andando na ponta do pé. Não por falta de força de levantar, mas porque ela não tinha mais calcanhar para conseguir puxar o pé para cima. Eu tive que fazer uma cirurgia para soltar o calcanhar porque ela fez uma fisioterapia errada. Já pensou se ela tivesse feito o alongamento do calcanhar, tivesse feito uma fisioterapia correta e seguido todas as orientações que eu deixo aqui para vocês desde o início? Ela tinha poupado uma cirurgia. Ela não precisava fazer 2 cirurgias igual eu fiz no quadro dela. Portanto, você entender quem é o médico, quem é o fisioterapeuta e se estão fazendo as coisas corretas, baseado em tudo que você vai ver nesse vídeo até o final, é extremamente importante para que você não tenha que ficar nessas indas e vindas para ter o melhor resultado para o seu caso. Então, passamos pela dica 1. Ache bons profissionais. Se eu pudesse falar para você assim, qual a dica mais importante desse vídeo, é a dica número 1, porque você vai encontrar bons profissionais e não vai fazer coisas erradas. Coisas erradas fazem com que você tenha que voltar para resolver aquilo que você fez que não deveria ser feito. Dica número 2. Se você é aquele paciente que fica, será que vai melhorar sozinho? Ah, eu vi o vídeo do Dr. Thomas e eu vou fazer tudo o que ele falou, então eu não preciso de médico, eu não preciso de cirurgia. Não se engana, você precisa acompanhar com um especialista. Se o seu quadro for muito grave, por exemplo, nos seus exames falarem que o seu nervo foi rompido, se o seu pé ele não tem nenhuma força de levantar, se você fez fisioterapia por 2 a 3 meses e o seu quadro está no mesmo lugar, provavelmente você teve uma lesão mais grave. E você precisa de um tratamento que não é somente o uso de órtese e fisioterapia. Não fica postergando uma cirurgia. A cirurgia ela serve para que você tenha uma melhora que somente a fisioterapia não vai te dar. E o que eu vejo é que os pacientes eles têm um acidente. Aí eles passam por um médico que não entende, que fala para fazer fisioterapia por muitos meses que vai melhorar sozinho. E aí eles se enganam achando que não, uma hora vai melhorar. Já faz 6 meses, não tem nenhuma resposta, mas um dia eu vou acordar e meu pé vai estar levantando. E aí esse paciente ele espera. Aí quando dá 1 ano, ele percebe que não adiantou nada, ele está no mesmo lugar, já cansou de ir na fisioterapia, o dinheiro dele já acabou porque ele gastou tudo com reabilitação. E aí ele busca ajuda. E aí ele está cansado, tem que fazer uma cirurgia, tem que gastar com uma cirurgia. E ele não aguenta mais essa história de pé caído. Então ele desiste do tratamento. O que eu falo para você é, encurte o tratamento. Se você vê que a sua lesão é muito grave, o seu médico falou que provavelmente não vai ter uma boa resposta, caso você faça tudo o que você tem que fazer e você melhore 30% do que você tem hoje, é o suficiente para você ficar satisfeito? Para você poder caminhar na praia, para você subir uma escada? Será que você consegue deixar de usar uma órtese se você melhorar 30% do que você tem hoje? Se a resposta é não, talvez você precise de uma cirurgia. Não postergue esse tratamento, porque isso vai facilitar demais a tua vida e vai melhorar o seu resultado. Quando falamos em cirurgia, temos a cirurgia de descompressão do nervo e a cirurgia de transferência de tendão. Esses 2 procedimentos, eles são invasivos, precisa de anestesia geral, é feita no centro cirúrgico e você fica internado no hospital. Porém, a descompressão do nervo, ela só mexe naquele nervo que está apertado. Aquele paciente que a gente falou lá no começo, que começou a perder força de um dia para o outro, ele é um excelente candidato para essa cirurgia. Principalmente se o quadro dele começou há poucos meses. Se o seu quadro ele é um quadro mais grave, o nervo foi cortado ou ele foi muito apertado, já passou de vários anos da sua lesão, somente uma descompressão não vai adiantar, porque o seu músculo já teve uma atrofia importante. E também não adianta se enganar. Ah, eu vou fazer essa descompressão e aí se não melhorar, eu vou fazer a transferência de tendão mais para frente. E aí se não melhorar, eu vou fazer a artrodese de tornozelo, que é aquela cirurgia de colocar parafuso. Então, quanto tempo você vai esperar de tratamento para passar por todas essas etapas de primeiro físio, depois compressão de um nervo, depois transferência de tendão, aí já retraiu o calcanhar, aí vou soltar o calcanhar, aí depois você vai fazer artrodese de tornozelo. Quando você vê, você fez 3 anos de fisioterapia, você fez 4 cirurgias e a chance de você desistir no meio do caminho é muito grande e o seu resultado fica ruim. Portanto, se a lesão é um pouco mais grave, o tratamento mais agressivo te leva a um resultado mais precoce. E a chance de você desistir é muito menor. Se você tem o nervo cortado, apertado de maneira muito grave já há vários anos, se o seu nervo foi amacetado e você tem uma atrofia da perna muito importante, só a descompressão do nervo pode ser uma perda de tempo,
já parte para a cirurgia da transferência de tendão em conjunto, porque pode te ajudar muito. Pessoal, então você teve a lesão, achou um bom especialista, fez a fisioterapia correta, inclusive tem vídeos aqui no canal explicando o que você pode e o que você não pode fazer durante os exercícios físicos para síndrome do pé caído. E aí você decidiu fazer a cirurgia. Você fez o procedimento com o especialista, soube que sua lesão é grave, não adiantava só descomprimir o nervo, precisava transferir o tendão também. E aí você está lá no pós-operatório com seu gesso no pé, e aí você pensa, quanto tempo meu pé vai demorar para voltar ao normal? Primeiro de tudo, o pé dificilmente volta ao normal, é igual um carro. Se você bate o carro, você pode levar até lá no martelinho de ouro. Ele vai arrumar a porta, vai desamassar, mas o seu carro ele foi batido. E a porta dele nunca vai ser a mesma porta de quando você tirou da concessionária. O pé é a mesma coisa. Se você machucou o teu pé e fez uma cirurgia, o normal não vai voltar. Porém, do que você está hoje aí na sua casa, você pode melhorar muito. Tanto a ponto de você não precisar usar mais uma órtese, ou até de você poder andar e as pessoas nem perceberem que você teve a síndrome do pé caído. Portanto, faça o seu tratamento. Não é só porque não vai melhorar 100% do que era antes, porque você não pode melhorar 1000% do que está hoje. Pós-cirurgia, não esqueça da reabilitação. Siga todas as orientações do teu fisioterapeuta. Porque não é só tirar o gesso e já sair andando. Você vai ter que aprender a usar aquele tendão que você transferiu. Você vai ter que aprender a levantar o pé novamente, como se você voltasse a ser criança e tivesse que aprender a andar de novo. Tudo isso vai levar você a ter um melhor resultado e um melhor tratamento da sua síndrome do pé caído. Você achou que esse vídeo te ajudou? Pois então, poucos minutos fizeram uma diferença muito grande no seu tratamento da síndrome do pé caído, não é mesmo? Então, se você quer mais informações para que você aprenda sobre exercícios, sobre como andar de bicicleta, sobre como fazer academia, sobre como usar uma boa órtese, sobre como escolher médicos para síndrome do pé caído, deixa o seu like e segue o meu canal que vai ter muita informação que vai vir ao longo dos próximos meses. Até logo!